Em nome de Jesus. Aleluia. E todos os portais que foram abertos, eu fecho agora em nome de Jesus. Todo portal aberto no inferno está repreendido agora, está fechado. Eu dou uma ordem apostólica. Está trancado agora. Esse território que é consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Esse território pertence ao Senhor Jesus Cristo. A unção apostólica. Os querubins do Senhor estão acampados sobre cada canto desta igreja, deste bairro. Em nome de Jesus Cristo. E todo e qualquer portal aberto para entidades. Para a Rainha do Céu. Eu fecho em nome de Jesus. Para demônio de Jezabel. Você está repreendido, está debaixo dos pés da igreja de Cristo. Não tem poder. Está fechado todo portal. Em nome de Jesus, toda entidade demoníaca, todo poltergeist está repreendido. Repreendido, amarrado. Em nome de Jesus, lançado no abismo. Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor venha dar ordem aos seus anjos para enviar essa transmissão para os 4 cantos do mundo. Em nome de Jesus Cristo. E a ti te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, ao Senhor Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, foi-se e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te, come. Olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: Dispõe-te, sai, dispõe-te desse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as rochas, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, levantou-se o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou,
Partiu, pois, Elias e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto, a sua capa, sobre ele. Então deixou estes os bois, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meus pais e a minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, e tomou a junta de bois, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, e seguiu Elias, e o servia. Amém? Aqui Elias, ele havia acabado de ser usado por Deus de uma forma extraordinária. O Senhor tinha usado ele justamente para que ele fizesse um desafio com os profetas de Baal, um desafio com aqueles inimigos. E porque o povo estava desviado, o povo cocheava entre dois pensamentos, não sabia se adorava Baal ou se adorava ao Senhor dos Exércitos. E o povo, induzido por Jezabel e Acabe, eles sacrificavam as suas ofertas, os seus holocaustos a altares estranhos, a deuses estranhos. Então o céu estava trancado e fechado. E todo aquele que faz oferenda a deuses estranhos, o céu é de bronze e é trancado. Em nome de Jesus. Não tem escolha. Pode falar, mas eu não sigo a sua religião, não sei o quê. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de mundo espiritual. Mundo espiritual. Não estou falando de religião. Religião A, B, C, eu dei todo o nome de religião. Eu estou falando de mundo espiritual. Se você serve a outros deuses que não o Senhor dos Exércitos, a tua vida está trancada, a tua vida está retida, a tua vida está travada, e os céus são de bronze na tua vida e não há prosperidade. Amém? Pode falar o que for, pode reclamar o que for, você vai reclamar com o Criador do céu e da terra, que é lá, departamento do céu. Então, você que adora outros deuses, que você faz sacrifício a outros deuses, pode reclamar, pode xingar, pode falar: não gosto de crente, não gosto disso, não gosto daquilo. Não interessa, não estou falando de crente, não estou falando de religião. Eu estou falando de mundo espiritual. Mundo espiritual e ponto. É assim que funciona. O mundo espiritual é uma engrenagem. E ela funciona perfeitamente. Quando você tira um dente da engrenagem, ela não vai funcionar direito na tua vida. Porque no mundo espiritual ela funciona direito. Então, quem criou a engrenagem do mundo espiritual foi o Senhor dos Exércitos. Ele criou perfeitamente. E ele criou as chaves de acesso. Ele determinou quais são as chaves de acesso do mundo espiritual. Ele determinou como que você deve acessar o mundo espiritual e como você deve utilizar essa máquina. Vou dizer assim, vou conjecturar. A máquina espiritual, ela tem uma forma de ser usada. Você tem que ter um manual para você aprender a usar. E o manual qualquer é a Bíblia. Então, pode falar assim: é isso, que aquilo, que não sei o que, não interessa, é a Bíblia. Por isso que a Bíblia é combatida em tantos países. Tem países aí que queimam Bíblia, que matam os seus missionários. Por quê? Por que incomoda tanto? Porque é proibido. Porque tem lugares que proíbem. Por quê? Porque a Bíblia tem segredos e chaves espirituais. Então, o povo não entendia a chave. O povo estava vivendo uma grande miséria. Eles estavam numa sequidão, nada prosperava, nada ia para frente. Eles estavam retrocedendo, vivendo uma grande miséria. Porque quem sacrifica a outros deuses, sabe o que acontece? A vida retrocede, a vida não sai do lugar, a vida emocional fica travada, a pessoa é perturbada, a pessoa vive, não tem paz, não dorme direito, não tem paz. A pessoa é perturbada na mente, é perturbada no sono. A pessoa ela vê vultos, vê demônios, vê tudo quanto é coisa que não presta. A vida dela não anda. Tudo dá errado para ela. Por quê? Porque ela não serve ao Deus vivo. E Deus está mostrando para ela que é tempo dela retornar para os caminhos do Senhor. E foi aí que o Senhor levantou o profeta lá, justamente. O profeta Elias,
para fazer aquele desafio. E aí ele convocou lá os profetas de Baal, os profetas de Azerá. E aí Jezabel mandou os de Baal. E lá fizeram o desafio, como nós já conhecemos a história. Eles se retalhavam com facas, fizeram oferendas de sangue, né, se cortaram, derramaram sangue. Lá ficaram dançando ao redor do altar, que eles mesmos fizeram, ao Deus deles. E sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Não houve resposta, porque o Deus verdadeiro que responde por fogo não era os Baal lá da vida, né? Hoje em dia, na nossa cultura hoje, os Baal que a Bíblia fala, tem um monte de nome, né? Tem um monte de, eu não vou citar nome aqui, tá? Aqui não é lugar para exaltar o nome de demônio, amém? É só o nome de Yahvé e o Senhor dos Exércitos. Então, a gente pode colocar o nome que você quiser, da religião que você quiser, tem tudo quanto é nome, né? E a atuação é a mesma. Então o que aconteceu? Eles estavam lá, né? Eles estavam, só dá uma olhada ali na porta, tá? Na porta. Olha ali na porta. E eles estavam lá fazendo as suas oferendas. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí chegou perto da hora exata, perto do passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares fosse oferecida. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, das tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. Depois fez um rego ao redor, uma valeta ao redor do altar, grande o suficiente para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez, o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, o fizeram. Terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego, a valeta, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Israel, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, teu profeta, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. O que veio, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, Elias, e os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou a todos. Então aqui o Senhor respondeu com fogo, e ele mostrou que quem responde do céu é o Senhor. Quem manda fogo do céu é o Senhor, quem abre a janela do céu é o Senhor, porque os deuses dessa terra não têm autoridade, né, igual ao do Senhor. A autoridade deles é extremamente limitada. Eles têm poder sim, mas é limitado. Eles têm poder sobre aqueles que não servem ao Senhor, sobre aqueles que estão debaixo do seu domínio, debaixo do seu sistema. E nós não estamos debaixo do sistema desse mundo, porque o apóstolo Paulo fala para nós não tomarmos a forma do sistema desse mundo, Romanos 12:2. E aí, depois de toda essa situação, o que Elias fez? Elias, ele recebeu uma ameaça, né? Ele recebeu uma ameaça de Jezabel, a qual ameaçou a sua vida, a qual ela irada falou que ia matá-lo e fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal. Só que nesse ínterim, o que aconteceu com ele? Ele se deixou levar por uma ameaça.
E muitas das vezes a gente vê tantas ameaças na nossa vida, que às vezes a gente dá uma retrocedida. E Elias, ele retrocedeu, né? Ele falou assim, aí ele ficou reclamando com o Senhor. Fui extremo zeloso, eu fui teu servo, ó Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, só eu fiquei, né? Ele se achando que só estava ele ali, tadinho, coitadinho, né? Ou dó da formiguinha, estava ele sozinho, né? Só que o Senhor deu uma chapuletada na orelha dizendo, ô meu filho, levanta daí, porque eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar, entendeu? Você não é a última Coca-Cola do deserto não, tá? Se levanta, vai fazer a obra que eu mandei você fazer. E outra, e quem deixou a aliança agora? Você falou que os filhos de Israel deixaram a sua aliança, né? E você voltando para trás, você também deixou a sua aliança de profeta, que eu determinei para você. Então Elias aqui, por um período de tempo, ele afastou-se e ele abandonou sua aliança, abandonou seu chamado. A Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado, né, o Senhor não se compraz dele e não é digno de ele estar no reino dos céus. Então você que novo, você que um dia foi obreiro, profeta, pastor, bispo, apóstolo, pouco para trás, está no mundão, caiu de novo, você não entra no céu não, viu? Quem fala não sou eu, é a Bíblia que diz, tá? A Bíblia fala isso. E também faz parte do tema que eu vou ministrar. A Bíblia fala, é a Bíblia que fala, não somos nós. Então, você tem que entender o seguinte, você tem que voltar. E aí, o que o Senhor mandou o anjo lá? Mandou um anjo para Elias, falou assim, meu filho, acorda e come a comida do céu, o pão e a água do céu, porque é tempo de você renovar as tuas forças, você revitalizar as tuas forças no Senhor, se renovar no Senhor e continuar fazendo a obra que eu te mandei fazer, porque a tua missão ainda não acabou aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, a nossa missão não acabou, viu, apóstolo? Né? Você que está me ouvindo aí, ó, está todo me assistindo aí, você que presente, você que me ouve pelas 4 cantos do mundo, a tua missão não acabou. Enquanto você estiver respirando aqui na terra, a tua missão não acabou. Sabe quando a tua missão acaba aqui na terra? Quando você fecha os teus olhos aqui, você vai para a eternidade. E lá na eternidade você vai ficar em berço esplêndido? Não. Lá tem missão também. Né? E aí é assunto para outra parte. Mas lá tem missão também. Na eternidade ninguém vai ficar lá não quer? Olhando as nuvens passar, não. Você vai ter muita coisa para fazer, Deus vai te dar muita adoração, muita coisa para fazer, e enfim, isso é tema para outro assunto. Então, o que aconteceu com ele? O Senhor falou assim, meu filho, vai lá que você ainda tem que ungir a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel. E você tem que ungir, você tem que ir lá para Damasco e ungir Azael, rei sobre a Síria. Então você tem que ungir 2 reis ainda. E só porque você voltou para trás, você vacilou no teu chamado, eu vou colocar um profeta no teu lugar, que vai acabar de cumprir a missão pelo qual eu te designei. Mas como você deu para trás aqui, eu vou levantar um sucessor que não vai voltar para trás, porque lá na frente você pode voltar para trás. Né? O que aconteceu com Moisés? O Senhor levantou ao devido tempo a Josué, né? Para que ele continuasse a obra do Senhor e que ele fizesse o povo de Deus entrar na terra prometida, ao qual o Senhor havia entregado, porque Moisés ainda não teve tempo hábil na sua vida para poder cumprir a chamada do Senhor. Então, muitas das vezes a gente perde muito tempo na nossa vida com as nossas coisas. A gente enfrenta muitas guerras, muitas lutas, aflições, que isso tudo é para nos distrair da nossa vocação, do nosso chamado. E as nossas guerras, sabe o que nós vamos fazer com elas? Entregar na mão do Senhor, porque Ele vai cuidar, Ele vai nos justificar, né? Ele vai se levantar contra aqueles que se levantam contra nós, Ele vai fazer justiça, né? Ao nosso favor, Ele vai julgar a nossa causa, Ele vai nos defender e vai guerrear por nós, porque nós não temos forças para guerrear. Muitas das vezes nós não temos nem força emocional, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor sustenta a tua alma. Hoje o Senhor te dá forças, o Senhor te reconecta, o Senhor te dá forças essa noite para você poder continuar e fazer a obra que Ele designou você fazer, porque você está aqui para fazer a obra de Deus.
A gente sofre. Porque a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. E nós vivemos, muitas das vezes, dias de dor, dias de tristeza, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de perseguição, dias de contenda, dias de ameaças, como Elias é que sofreu. E sabe o que ele fez? Ele teve medo. Aí ele voltou para trás e ele pediu para ser a morte. Ele falou: Senhor, basta, eu não aguento mais. É muita pressão, muita pressão, muita pressão. Eu quero morrer. E aí o Senhor falou para ele, o Senhor deu uma palavra, deu um pão do céu para ele. E ele se fortaleceu. E ele falou assim para ele: vai, meu servo, e continua a obra, que eu te fortaleço, eu te sustento. E aí ele chegou lá e ele jogou o seu manto, a sua capa sobre Eliseu, ao qual Eliseu era um lavrador. Eliseu estava lá com 12 juntas de bois. Então, naquele tempo, um homem que tinha 12 juntas de boi, ele era um cara muito próspero. Ele tinha uma força de trabalho enorme. Ele tinha, não era todo mundo que tinha tantos bois assim para trabalhar. E sabe o que ele fez? Ele recebeu a unção dobrada, a unção profética, aliás. Ele recebeu a unção do Senhor ali, a unção dobrada ele recebeu depois. Ele recebeu a unção da chamada do Senhor. E o profeta Elias disse assim: você já sabe o que eu fiz com você, né? Eu não preciso falar mais nada, porque a unção já ministrou a tua vida. E aí Eliseu falou assim: eu posso lá despedir dos meus pais, da minha família? Ele falou assim: vai e volta logo, viu? Não fique passando não, porque Deus tem muita coisa para fazer, para te usar. E você vai fazer coisas iguais ou maiores que eu fiz. E ele fez, sabe o que ele fez? Ele pegou lá a 10ª junta de bois, ele sacrificou, ele queimou lá os utensílios que ele trabalhava por uma direção do Senhor, ele queimou lá os seus carros, os seus aparelhos, fez um grande churrasco e falou assim: gente, vamos comer aqui, minha despedida, estou indo embora, porque agora o Senhor dos Exércitos me visitou e me deu uma missão. Foi fácil? Não foi fácil. O caminho é pedregoso? É pedregoso. Mas o Senhor dá vitória para nossas vidas. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai levantar caminhos de vitória. Em nome de Jesus, vai levantar suprimentos, supridores, e vai dar caminho de vitória. Então, muitas vezes a gente quer desistir, que nem Elias desistiu. E quantas pessoas estão me ouvindo hoje que querem desistir? Né? Muitas vezes a gente quer ir para trás, quer voltar para trás, porque nós somos humanos. Nós muitas das vezes fraquejamos, né? Às vezes você fala assim: você não está na minha pele para sentir a minha dor. Não estou, mas o Senhor sabe a dor que você está passando. Só que a palavra fala que o Senhor não permite nós passarmos por nenhuma situação a qual nós não possamos suportar. Se você está passando, você vai suportar sim. Em nome de Jesus, que Ele te dá forças e Ele te sustenta. Em nome de Jesus, Ele vai te justificar e vai te honrar. Ele vai te colocar no tempo certo em honra. Ele vai te colocar em evidência. Ele vai justificar a tua causa, justificar tudo aquilo ao qual você está passando em nome de Jesus. Então, não fique atemorizado, não te espantes. Hoje, talvez você esteja só vendo o problema. Mas amanhã, o Senhor, né, a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Quer dizer, isso é um período. É um período que nós sofremos. Depois tem um período em que o sol da justiça vai brilhar sobre nossas vidas. O sol da justiça vai te alegrar. O sol da justiça vai te dar vitória. E você vai receber aquela... né, a gente não toma vitamina D do sol. Né? Você vai receber a força. Você vai receber aquela unção, aquele poder que vai te fortalecer em nome de Jesus. Ele vai te dar graça. Ele vai levantar o teu rosto sobre ti e vai te dar a paz. Então, fortifica-te hoje. Você que um dia caiu, agora eu falo com você, um dia serviu o Senhor e você caiu. É tempo de você retornar. Hoje o Senhor manda te dizer: retorna. Amém? Não deixes o inimigo, né, prevalecer sobre a tua vida. Porque quando a gente é liberto, vou dar um exemplo aqui, vai, pessoa que um dia foi liberta do vício da dependência química. E aí ela fraqueja, ela volta, ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Sabe o que acontece? Ela vai remontando a deformação. E a Bíblia fala que o último estado daquela pessoa torna-se 7 vezes pior, e entra 7 demônios na vida daquela pessoa, e o estado dela se torna pior do que os dos outros. Então, o que acontece? É que a carne é fraca? Não é que a carne é fraca.
É porque falta posicionamento. Amém? É trabalhoso? É trabalhoso. Mas quando um cristão, um servo de Deus, ele se posiciona e ele fala não para o sistema, não para o mundo, sabe o que acontece? O diabo fica furioso. Mas sabe o que acontece? Ele vence. Porque quando Deus encontra uma pessoa que ela é posicionada no seu coração, né? Ela é posicionada, ela tem uma postura, ela fala assim, eu não quero. Não é porque a igreja proíbe. Quando a gente fala assim, essa igreja proíbe tal coisa, não é a igreja que proíbe. É você dizer não para o pecado, é dizer não para as práticas do pecado. É bem assim, e não fazer. A carne vai querer? Vai. A carne quer as coisas do pecado? Quer. A carne quer ir para o vício? Quer. Mas quem domina você? É a sua carne ou é o seu espírito? Qual que é o mais forte? Você tem que fortalecer aquilo que é mais forte. Você tem que fortalecer o seu espírito na palavra de Deus. Você tem que fortalecer o seu espírito na presença do Senhor. Você tem que fortalecer o seu espírito, sabe como? Restaurando o seu altar, como o profeta fez aqui. Ele restaurou o altar e ele entregou ofertas ao Senhor. Você vai restaurar o seu altar e você vai entregar ofertas de louvores, de adoração ao Senhor. Você não vai voltar para trás, você não vai, você não vai ficar abatido. Você vai sair dessa caverna emocional, dessa caverna carnal, dessa caverna espiritual que te cegou, que te levou para o fundo do poço. Hoje o Senhor, Ele te dá uma segunda chance e Ele fala para você se levantar, porque a obra não terminou. Você está respirando na terra porque Ele quer usar a tua vida. Você só está perdendo tempo. Não tem tempo. Quando a Bíblia fala para nós sermos sábios e contarmos os nossos dias, é para quê? Para a gente não perder o nosso tempo, porque a nossa vida, ela tem um prazo de validade, né? Aqui na terra. Você tem um tempo para nascer, um tempo para você crescer, para você produzir, né? E vai chegar uma hora que o Senhor vai te recolher, né? Ou vai ser no arrebatamento, ou vai ser quando você fechar os olhos aqui para a eternidade, aguardando o arrebatamento. Então, existe um prazo. Então, nós não podemos perder o nosso prazo de tempo. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fala: eu vou pregar a tempo e a fora de tempo. Independente se tem gente, se não tem gente, se o fulano gostou, se o fulano não gostou, não interessa. Você vai fazer a vontade do Senhor. O pessoal lá gostou que Elias fez? Não. Tanto é que Jezabel ficou louca da vida e quis matar ele. Realmente, ela ameaçou e queria matar ele, porque ela não gostou do que ele fez, do que ele falou. E muita gente não gosta do que você faz, do que você fala na obra de Deus. Então é tempo de você se posicionar. É tempo de você se levantar para fazer a obra do Senhor. Se encher do Espírito Santo e fazer como Davi. Me reanimei do Senhor. Ó alma, porque está batida dentro de mim. Revitaliza-te. Espere em Deus, porque você ainda o louvará, porque Ele é o seu Deus de justiça, é o seu Deus que te fortalece, é o seu Deus que te dá força hoje. Não sou eu que dou força, quem te dá força é a palavra que entra no teu espírito e te fortalece, te levanta essa noite. Hoje você sente dor, hoje você chora, mas quando raiar o sol da justiça, você vai se alegrar, porque o Senhor, Ele julga a tua causa, o Senhor, Ele está diante de ti, Ele toma pela tua mão direita e Ele te levanta esse dia, essa noite, em nome de Yeshua HaMashiach, onde quer que você esteja. Tem um descanso do mundo que é de dia, tem um descanso do mundo que é à noite. Então, esse dia ou esta noite, o Senhor te levanta, Ele dá ordem aos seus anjos, aos seus arcanjos, aos seus querubins, para estarem guerreando, estarem batalhando, estarem adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que é digno de toda honra e todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Os dias são maus, o mundo está indo de mal a pior, não se fala mais em outra coisa daquela. A gente liga a internet, liga as coisas, só fala daquela capa da revista que tem aquela profecia lá no calendário lunar, Só que está repreendido toda a profecia do inferno, todo agoureiro, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, está repreendido aquele calendário. Eu desabilito no mundo espiritual, no altar do Senhor, desabilito, em nome de Jesus Cristo, todas aquelas profecias malditas, todas aquelas profecias da Baba Vanga, de quem mais for lá, que profetizou, que só falam desgraça, não falam
só falam destruição. Eu desabilito no mundo espiritual tudo que foi falado, tudo que foi narrado, tudo que foi concordado no mundo, foi concordado por pessoas, pela autoridade apostólica, eu desligo em nome de Jesus. Pela autoridade apostólica, eu fecho todo portal que foi aberto no mundo espiritual, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para fechar todo o portal demoníaco, todo o portal que foi aberto, né, está fechado agora, porque eu libero uma palavra profética aqui no altar, né, e o altar, aqui tem fogo no altar, e toda pessoa que vem aqui, a apóstola fala, a pessoa fala assim, eu sinto Deus nesse lugar, a pessoa pisa aqui, ela já começa a orar em línguas, a pessoa já começa a sapatear, começa a rodar, porque a pessoa sente a unção de Deus aqui, e ela é tomada pelo poder de Deus. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. E ela é tomada pelo poder de Deus, ela rodopia, ela é batizada no Espírito Santo, ela é renovada pelo poder de Deus, ela começa a orar em línguas, ela começa a profetizar, e Deus a toma em profecia. É isso que acontece com você. Você vai pisar aqui dentro, você vai ser tomado por profecia, você vai ser tomado pela unção profética, apostólica, pentecostal, desse ministério sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? E é isso mesmo, tá? Trancado toda e qualquer profecia do inferno, né? Que foi concordada, que foi habilitada em altares de deuses estranhos. Eu desabilito no mundo espiritual. O Senhor dá ordem aos seus anjos com espada desembainhada de fogo, que ele corta todo o laço. Ele despedaça hoje todo o laço. Ele despedaça hoje, né, toda a profecia sobre pandemias, sobre guerras, sobre tremores, sobre, né, efeitos da natureza que trazem destruição sobre a humanidade, sobre efeitos, sobre cataclismas, sobre palavras lançadas sobre a economia, sobre queda na economia, sobre né, um bug na economia. Está repreendido, está quebrado em nome de Jesus Cristo. Sobre uma falência econômica, está quebrado, repreendido essas guerras, repreendido em nome de Jesus esses interesses demoníacos do inferno, esses interesses do mal, está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor dá ordem hoje aos seus guerreiros do céu. Eles entram em ação a partir de hoje, porque é liberada a palavra no mundo espiritual. Amém? Eu libero, sabe por quê? Você pode falar, mas só está você. Não, eu não estou sozinho. Elias parecia estar sozinho. Os profetas de Baal eram quantos? Quantos? 400, mais de 400 profetas. Né? O total era mais de 850. Eram 850, só que foi lá 400. 450 profetas de Baal. Então, era 1 contra 450. Então, Elias, ele não estava sozinho. Ele estava fisicamente só ele. Havia uma multidão desviada. E havia uma outra multidão que adorava os deuses. E aí ele foi lá na unção e no poder de Deus. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, agora chegou a minha vez, eu restauro o altar do Senhor, eu coloco aqui sobre esse altar um sacrifício, um holocausto de adoração ao Senhor. Aí ele clamou e falou assim, Senhor, né? Ele clamou e disse, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, além as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Ou seja, o Senhor mandou ali um fogo, um relâmpago, que consumiu, abriu uma cratera no chão, e ele falou assim, ele colocou uma marca dentro na terra, dizendo, eu sou o que sou, eu sou, o Deus Criador do céu e da terra, e quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é o Senhor. Né? Então quem dá a palavra final é o Senhor. Não são os agoureiros, não são os feiticeiros, não são as revistas, não são, né, as revistas business de economia do mundo, não são, né, os videntes. Não. Quem dá a palavra final é o Senhor, Deus dos exércitos. Eu estou declarando essa palavra. Amém? Estou aqui imbuído da unção profética de Elias, como ele estava lá, fisicamente sozinho. Eu posso estar aqui fisicamente como um só, mas todos estão, né, vão ser mortos no reteiro de Quizon, porque o Senhor manda os matá-los. Quem vai matá-los é o Senhor
com os seus anjos com a espada desembainhada, porque quando o Senhor quer, Ele manda o anjo lá e ele matou 185 mil uma única noite, porque contra o anjo de Deus ninguém pode enfrentá-lo, porque ele é liberado esta noite. Os anjos de guerra dos seus arcanjos estão liberados para desfazer toda a obra do mal, desfazer todo o levante do inferno, né? Acho que está aberto lá, mas só dá uma olhadinha. Vai desfazer todo o mal. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar orando, clamando ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar clamando e adorando ao Senhor, porque hoje o Senhor, Ele tem livramento para a tua vida. O Senhor tem liberações para a tua vida. Hoje o Senhor quer transformar a tua vida, quer fazer com que, né, os teus céus não sejam mais de bronze, mas que os teus céus sejam céus abertos esta noite. O Senhor quer abrir o céu sobre a tua vida, para você aqui presente, para você que me assiste. O Senhor quer abrir os céus e derramar chuva temporã sobre a tua vida. Então é tempo de nós clamarmos, de nós adorarmos e buscarmos a presença do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus hoje, o Espírito profético, a unção de Deus está derramada sobre nossas vidas, é liberada no mundo espiritual, é liberada em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos o poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para a apóstola estar aqui orando comigo em nome de Jesus, porque o Senhor é o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo nós vamos estar orando como igreja apostólica do Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra, porque o Senhor entregou as chaves. O Senhor entregou as chaves nas mãos dos apóstolos e disse assim: eu vos dou toda a autoridade. O que ligares na terra é ligado no céu, o que desligares na terra é desligado nos céus. Então, nós já desligamos. Como eu falei, tudo que eu falei aqui, que eu falei que está repreendido, está desligado no mundo espiritual, desligado na terra. Em nome de Jesus Cristo, toda boca maldita está desligada, toda profecia que foi feita está desligada. E eu, apóstolo, vamos orar aqui agora, em nome de Jesus Cristo, declarando o poder de Deus, declarando a unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, para nós encerrarmos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque nós já desligamos todo esse mal, todos os portais estão trancados, porque o Senhor já mostrou, Ele mandou anjos e trancou esses portais que foram liberados, né? Pessoas que deram habilitações, que deram legalidades, que derramaram sangue, que derramaram sangue de animais, que fizeram altares a deuses estranhos. Então nós já fechamos em nome de Jesus Cristo pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. E nós usamos essa autoridade para fechar esse mal. Aleluia. Em nome de Jesus. E você que me assiste aqui, eu já profetizo a tua vida transformada, a tua vida restaurada. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a libertação. Você que está aqui presente, Senhor. Você que me assiste, em nome de Jesus Cristo. Deus. Liberta cada vida, liberta cada coração. Pai. Liberta, Senhor, tira as escamas dos olhos, Senhor, tira a prisão das mentes. Tira dos cativeiros, tá? Aquele que está preso em cativeiros espirituais, liberta agora, Pai. Tira do cativeiro da morte, do cativeiro espiritual, do cativeiro da carne, do cativeiro do vício. Você é liberto agora, é transformado agora em nome de Jesus Cristo. Eu te dou uma palavra, eu determino uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que você saia agora das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Você vai sair das cadeias das trevas. E toda sentença de morte liberada pelo médico, liberada pelo agoureiro, liberada pelo aquele que tem autoridade sobre você. Eu desligo agora toda palavra maldita, toda palavra que foi levantada contra a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continua orando aí, pastor. Aleluia, Senhor. Pai, nós não aceitamos essas situações. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 ligares na terra será ligado no céu. Então, Pai, nós ligamos na terra e no céu toda libertação e toda queda de potestade, de principados, de demônio. Em nome de Jesus, não tem poder.
nessa região, em nome de Jesus, porque nessa região quem vai reinar é o Espírito Santo de Deus. Nós profetizamos cura, profetizamos libertação, profetizamos salvação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. E eu vou dar a bênção apostólica. Isso que o apóstolo falou, que as pessoas chegam aqui e já começam a ler em línguas, aconteceu hoje. Oh, glória. Uma pessoa veio aqui pela manhã buscar algo, né, que eu fiquei de doar para ela. E ela chegou no nosso portão, ela me olhou. E ela é de uma igreja centenária, de uma igreja que busca Deus também, poderosamente. Oh, né? glória. E eu não estava nos trejeitos dessa igreja, né? Eu estava no meu normal, no meu dia a dia. E ela chegou, ela olhou para mim e falou assim: tô vendo Deus na tua vida. Oh, glória. Ela nunca tinha me visto. Nunca tinha me visto. E ela começou a orar em línguas no meu portão. Aí o Espírito Santo falou algo para mim: aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia. Eu mando ela entrar, mando ela sentar na minha sala. Eu peguei o melhor copo que eu tenho, ofereci uma água, ofereci um café. Ela só quis tomar uma água, mas ela tomou a água dela. Conversamos, oramos, uma profetizou na vida da outra, e caiu fogo do céu nessa igreja, nessa manhã. Então, o que eu quero dizer para vocês: nosso Deus é poderoso. Às vezes a gente está desanimado por alguma situação. Eu estava muito desanimada por uma determinada situação, muito triste, mas o Senhor enviou a profeta para trazer o refrigério e o consolo. Aleluia. Porque eu falei para ela: não é sobre isso que eu estou te entregando, é sobre o milagre que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Aí eu peguei um óleo da unção, daqueles que eu vendo, que eu consagro no monte. O Senhor falou: dá para ela. Eu falei, dei para ela, falei: ela vai ungir no seu terreno, se ela vai construir. Aleluia. Eu vou lá ainda fazer um culto de ação de graças. Aleluia. Ela falou: tá ligado na terra e no céu. Em nome de Jesus. Então é um lugar longe, nós. Longe. Pensa num lugar longe. Longe. Eu já fiz culto lá nesse lugar, numa casa. Que também era uma casa mega simples. A casa não tinha nem banheiro. Irmãos, a casa não tinha nem banheiro. A casa, o banheiro, era um buraco no chão. E que eles ficaram muito sem graça quando nós pedimos para ir no banheiro. E eu falei para eles: não fiquem sem graça não, porque hoje é assim, daqui 5 anos, essa casa vai estar levantada, para a honra e glória do Senhor. Esse casal, esse rapaz, ele encontrou uma lote de dinheiro, Deus levantou a vida dele, ele conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar uns materiais para terminar a construção da casa dele, e hoje ele está abençoado. Então eu louvo a Deus que isso aconteceu na vida do irmão, vai acontecer na vida da irmã e vai acontecer na tua vida também. Se você está com uma obra parada, o Senhor manda te dizer: se você está com uma obra parada, o Senhor vai levantar supridores, pessoas que vão te abençoar para você terminar essa construção. O Senhor manda te dizer que a sua casa será chamada casa de oração, porque nesse lugar vai ser uma célula, porque o Senhor te entrega nas tuas mãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi uma pessoa chorando, porque ela falou: acontece na vida de todo mundo menos na minha. E, eu tenho que terminar essa construção. Aleluia. Eu não tenho condições, mas eu tenho que terminar essa construção. Eu tenho que fazer essa reforma que nunca sai do lugar. Mas o Senhor mostrou, e Ele mandou te falar, que Ele envia todos os anjos dele, aleluia, os supridores. Vai chegar caminhão na tua porta, mandando entregar blocos, mandando entregar cimento, porque é Deus que fala aqui essa noite
receba sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa, e que as ricas das bênçãos, consolações estejam contigo. Vá debaixo dessa unção. Vá nessa unção para prosperar, para ser abençoado, ser curado e viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.